para você que está acompanhando o canal 20.1 da KTV. Estamos iniciando mais uma temporada do Nova Pauta. Esse é um projeto do Grupo KTV com o curso de jornalismo do Centro FAG e completa 3 anos agora em 2022. E agora com uma novidade bem interessante para você que está acostumado a nos acompanhar pelas ondas de rádio. Já deu para perceber que o Nova Pauta agora é em áudio e em vídeo, aqui mesmo nos estúdios da KTV FM. Então nós contamos com seu apoio nessa nova fase do projeto e que você possa continuar colaborando com sugestões de temas e com a evolução do Nova Pauta, que foi criado para tratar de temas que não estão todos os dias na mídia aqui em Cascavel. E como acontecia no rádio, eu não estou sozinha. Deixa eu apresentar o Alisson, que vai estar comigo no bate-papo com os convidados de hoje. Tudo bem, Alisson? Oi, Emily, tudo bem? Sim, é um prazer fazer parte do Nova Pauta, agora com uma dinâmica diferente na KTV 20.2. Um canal dedicado à educação e à troca de experiências. Muita coisa legal tem acontecido e o Nova Pauta entra nessa lista de novidades. Conto com vocês aí de casa. E hoje nosso papo vai ser sobre saúde animal e os nossos convidados sabem muito sobre o assunto. Então, vamos apresentar nossos convidados, que têm a honra de participar do primeiro Nova Pauta em áudio e em vídeo. A Milene, então, ela é estudante de medicina veterinária e trabalha com medicamentos manipulados. Seja bem-vinda. Tudo bem? E o Marcelo é médico veterinário e especialista em oncologia animal. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E com saúde a gente sabe que não se brinca. E com nossos bichinhos não seria diferente, né? Então vamos começar pelo início. Quando a gente adota um animalzinho, quais são os primeiros passos que a gente tem que dar, né? Quando é feita a adoção de um animalzinho, eu acho que a primeira coisa que o tutor, né, a família desse animalzinho deve fazer é buscar um médico veterinário. Se ele já tem um médico veterinário de confiança ou algum que ele queira ir, para realmente pegar uma assessoria. Aquela primeira consulta mesmo, onde é feita uma avaliação, é conversado sobre quais as vacinas. Nós temos várias vacinas disponíveis, algumas obrigatórias, outras opcionais. Então, para saber quais os procedimentos de saúde têm que ser feitos para aquele animalzinho, principalmente pensando em prevenção, né? Vacinação, vermifugação, frequência de banhos, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa que o tutor e a família devem fazer. Buscar um veterinário, fazer a primeira avaliação e entender como é criar aquele animalzinho. E a gente sabe, né, os animais não têm voz. Então, como nós, os tutores, a gente começa a identificar que a gente precisa levar com mais periodicidade o animalzinho no veterinário. Os animais, então, eles não têm sintomas, né? Esse é exatamente o caso. Ele não tem sintoma, porque ele não relata o que está acontecendo com ele. A gente, quando vai no médico, a gente consegue dizer, olha, eu tô com dor aqui, tô ali. O animalzinho, ele sempre vai ter esse sinal clínico. Então, quando o tutor começa a notar esses sinais clínicos, é quando ele tem que levar ao médico veterinário. Hoje, a gente está dentro da medicina veterinária no geral, né, no contexto geral, dando muita atenção para a medicina preventiva. Por quê? Os animais eles estão vivendo mais tempo, o que possibilita eles desenvolverem algumas doenças que antigamente eles não estavam desenvolvendo, e mais próximos do tutor. Eu costumo sempre falar, a gente tinha antigamente aqueles animais que viviam no quintal, né? As casas tinham aquele quintal grandão, daí o cachorro ficava lá no fundo, dava comida para ele lá, o pessoal colocava comida, mas não tinha essa relação que nem agora. As casas estão menores, os quintais estão menores, então a gente mora hoje em apartamento, num sobrado que tem meio metro de grama. O que aconteceu com o cão e com o gato? Foram para dentro de casa. Então agora o tutor acaba tendo uma relação muito mais próxima com esse animalzinho, possibilitando ele ver melhor esses sinais clínicos. E aí já procurar o médico veterinário. E quando a gente fala de medicina preventiva, né? Quais são os tratamentos, quais são os exames, como que procede esse procedimento? Então, quando a gente fala de medicina preventiva, você vai pensar lá numa coisa que a gente já faz há muito tempo, que é a vacinação, né? Então, por exemplo, você vacinar, tem aquelas doses das vacinas iniciais, que pode ser, que é polivalente, né? Tem óctupla, déctupla, tudo mais, que são contra algumas doenças extremamente graves, viroses, né? Que acometem os animais filhotes. Essas vacinas elas são feitas anualmente em reforço, aí a gente tem a vacina da raiva, que é bastante importante também, e algumas outras. Pensando na parte de check-up, são exames que a gente faz para tentar avaliar o nosso paciente como um todo, né? Então a gente tenta sempre fazer assim, um exame de sangue, uma radiografia torácica e uma ultrassonografia. Então eu estou vendo o quê? Eu estou vendo o sistema, o funcionamento dele ali do sangue, eu estou vendo o tórax, eu estou vendo o abdômen. Aí vai variar também da idade desse animalzinho. Então o animalzinho, quando ele atinge uma certa idade, ele começa a ter uma possibilidade maior de ter, por exemplo, doenças cardíacas.
Então, cães acima de 6 anos, já começa a ser interessante dentro do check-up você fazer um eletrocardiograma, por exemplo. E quando a gente fala de saúde, a gente também fala de medicamentos, né? A Milene, ela está se formando em medicina veterinária e ela trabalha com medicamentos manipulados para animais, né? Milene, conta um pouquinho pra gente como que é esse universo dos medicamentos para os animais. Então, é algo muito interessante porque se torna mais fácil para o tutor administrar e mais fácil para o animal ingerir essa medicação. Então, a gente tenta encontrar e estamos conseguindo cada dia mais formas e maneiras dos animais aceitarem as medicações. Então, em líquido, em pasta, em biscoito, diferente de antes, que era apenas do comprimido, né? Então, assim, a gente consegue dar uma qualidade de vida para o animal na dose correta, se tornando bem mais fácil a vida do animal e do tutor. E aí, quando a gente tinha antigamente essa coisa de ter que dar só em comprimido, o tutor tinha dificuldade, né? Aí o que ele fazia? Ele tentava dar uma disfarçada em casa. Coloca o comprimido dentro de uma salsicha, dentro de um presunto, que são alimentos que não foram feitos para os animais. Sim. E aí você começa a ter algumas reações adversas que você não sabe por que é. Ele está vomitando por quê? Porque o anti-inflamatório está fazendo mal ou porque ele está comendo salsicha, né? Então a manipulação acaba ajudando bastante porque você já pega uma formulação, um veículo próprio para aquele animalzinho e aí você não tem essas reações que você não sabe de onde está vindo. E os medicamentos, eles ajudam a fazer os tratamentos funcionarem melhor? Toda a questão da medicação, né, é a gente tá revertendo o quadro que o paciente está. E isso é exatamente igual na medicina humana, tá? A gente usa alguns dos mesmos medicamentos, quando eu falo de princípio ativo. A gente tenta sempre utilizar medicamentos de fórmula animal, né? Medicamentos, então, que a gente vai estar fazendo que foram feitos para aquele animalzinho. Então, quando a gente fala da manipulação, isso é legal porque a gente já faz específico não só para o animal, mas para o paciente. Então, eu sei que aquele gatinho não gosta de comprimido, então eu peço para manipular uma pasta que ele vai lamber da patinha dele e tudo mais. Mas os princípios ativos são muito parecidos com os seres humanos. A gente tem toda uma gama enorme de antibióticos, de anti-inflamatórios, antieméticos, tudo no mesmo sentido. E esses medicamentos são feitos tanto dentro do hospital, né, quando o animalzinho está internado, e aí a gente só muda, às vezes, a forma de fazer essa medicação. Né? Então, dentro do hospital, a gente acaba dando uma preferência para as medicações injetáveis, endovenosas, porque a gente costuma ter uma absorção diferenciada disso. Passou para casa, aí é quando a gente usa muito via oral, via tópica, que é quando a gente daí faz uso bastante uso da manipulação. E esses medicamentos, como que eu poderia dizer? Eles ajudam na qualidade de vida dos animais? Por exemplo, se torna mais fácil de administrar, fazer tratamentos mais longos? Esse medicamento, no caso que você diz, os manipulados? Isso. Com certeza. Com certeza. Até porque você começa a poder mudar o sabor. Eu tenho muito paciente, então, em tratamento para o câncer, que ele entra em alguns tipos de tratamento que são ad eternum, ou seja, eu vou administrar uma medicação para ele a vida toda. Às vezes eu tenho pausa entre essas medicações, mas às vezes é para sempre. E é muito fácil que esse animalzinho enjoe de receber aquele comprimido. E por mais que eu manipule, então, vou manipular em sabor carne, ele adora o sabor carne. Chega uma hora que ele não está mais afim. Aí é muito fácil, eu consigo ter o mesmo medicamento, mas eu mando fazer em sabor frango, sabor bacon, qualquer outra coisa. Então isso ajuda muito nessas medicações a longo prazo. Principalmente para pacientes crônicos, né? Exato. Como cardiopatas. Tem bastante resultado, sabe? A gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para o animal, até, né, por um longo período de tempo, sem ele enjoar dos sabores. Então, ele enjoou de carne, como o doutor comentou. Então, a gente troca para frango e a gente sempre tenta estar se atualizando nos sabores. Então, cada vez mais a gente tem novos sabores para os animais, né, mesmo se adaptarem melhor. Antigamente, o pessoal dava bastante comida normal para os cachorros, né, para os gatos, para os animais, como um macarrão ali que sobrou, o resto, né, de comida, um osso. E hoje em dia, eu vi que estão vendendo até macarrão para gato, cachorro, né, modificado. Eu achei bastante interessante isso. Como que é feito toda essa mudança, né? Como eles sabem, assim, que aquele macarrão feito só para cachorro ou só para gato não vai dar um estrago, né? Não vai fazer mal para o cachorro como se fosse um macarrão normal. A gente tem as coisas foram mudando ao longo do tempo, né? Então a gente tinha o animal que era alimentado, que recebia resto de comida. E resto de comida é o quê? É aquilo que o cara almoçou, o que sobrou nas panelas, às vezes juntava tudo dentro de um pote e dava para o cão. Isso, e é claro a gente falando de cão, mas gatos também acontecia isso.
E isso é uma alimentação completamente desbalanceada. Quanto de proteína tem naquela refeição? Né? A gente nunca soube. Então, tanto que antigamente, quando você tinha esses cães, ou até hoje, se você tem algum cão assim, ele tem uma expectativa de vida muito menor. Um cão que recebe só comida, resto de comida, você não vai imaginar ele vivendo 15, 16, 18 anos, como tem alguns animais que vivem. Há algum tempo atrás, a gente já começou a ter uma relação maior da ração, né? Começar a dar ração, esse cuidado começou a acontecer. E isso já aumentou muito a saúde dos animais e o tempo de vida deles. Porque qualquer ração, independente da qualidade dela, pelo menos ela é balanceada, né? Claro, quanto melhor a qualidade, melhora as fezes, melhora a saúde, acaba virando quase uma coisa preventiva, né? E agora não, já faz algum tempo, mas a gente tem tido um boom da alimentação natural. A alimentação natural é a gente utilizar alimentos que a gente também utiliza para nós, né? Como, não o caso exatamente do macarrão, mas carne de frango, carne bovina, brócolis, vegetais, tudo isso, mas dentro de uma dieta. Essa dieta tem que ser prescrita por um nutrólogo, por um nutricionista veterinário, que vai fazer o entendimento de qual que é o tamanho da porção, qual que é a proporção disso, né, de proteínas, outros nutrientes que vai ser fornecido para o animalzinho. E aí a gente tem uma outra coisa, que são alimentos que são fornecidos para os animais em formato de alguns alimentos humanos. Então, se você procurar hoje, você encontra de tudo para cachorro. Tem cerveja para cachorro, tem refrigerante para cachorro, tem chocolate para cachorro. Você pega as datas especiais, tem panetone para cachorro pro Natal, né? Basicamente, esses alimentos são ração num formato diferente. Então, você pega a mesma formulação da ração, às vezes tem até o mesmo gosto, mas é colocado lá num outro formato. Então, quando você vê, às vezes, talvez um macarrão para cachorro, ele não é um macarrão especificamente, mas ele é uma formulação, igual se fosse uma ração, mas naquele formato, só para ter aquela diferenciação mesmo do aspecto. Uma coisa também que você falou, né, que tem até chocolate para cachorro, certo? E uma coisa que não pode dar para os animais são o chocolate. Você poderia falar para mim por que não pode, né? Todo mundo fala assim, ó, não dá chocolate pro cachorro que ele vai morrer por tal motivo, mas pode explicar melhor sobre isso? O chocolate, o nosso chocolate, né, o chocolate que a gente come, ele é tóxico para os cães porque ele tem uma substância chamada teobromina. A teobromina ela não é metabolizada pelos cães da mesma forma que é metabolizada pelo ser humano. Então isso acaba causando alguns distúrbios, inclusive cardíacos. Né? Então uma barra de chocolate preto mesmo, às vezes esses com mais cacau, eles costumam ser mais fortes ainda, mas uma barra de chocolate ali normal, ela pode ser o suficiente para matar um cachorrinho de até uns 5 quilos. Então você não pode dar. E isso a gente falando do acúmulo dessa substância e de cardiopatias e tudo mais. Mas você ainda tem toda a parte gastrointestinal, que esse animalzinho ele pode também desenvolver uma gastrite, uma enterite, fazer uma úlcera gástrica, e aí também você pode perder esse animalzinho. Na manipulação, a gente até tem acesso a medicamentos com sabor. Sabor de chocolate, sabor de morango, tem um monte. Mas aí é específico para esses animais e tirando esse tipo de substância que a gente tem, né? Exatamente. Voltando no assunto que você falou, que hoje os animais eles estão mais próximos do ser humano, estão dentro de casa. Esses espaços menores contribuem também para... tirar um pouco da qualidade de vida dos animais? Aí vai depender de qual animal que a gente está falando. Então, quando a gente fala de um Border Collie, o Border Collie ele é um cão de trabalho, extremamente ativo, cheio de energia. Se você criar um Border Collie 100% do tempo dentro de um apartamento, dentro de um sobrado um pouquinho menor, com certeza esse animal vai ter um impacto na qualidade de vida dele, com certeza ele vai ter um estresse acumulado, vai ser aquele animalzinho que come o sofá, que come chinelo, que tem alguns distúrbios comportamentais. Agora, você tem um bulldog inglês dentro de um apartamento, que é um cão que geneticamente ele não tem a capacidade de exercício que um Border Collie ia ter, né? Ele é braquicefálico, ele não tem a capacidade pulmonar, ele não é tanto do exercício, ele cansa mais rápido, ele vai ter um conforto legal. Agora, isso significa que é impossível você criar um Border Collie dentro de um apartamento? Não, dá para você criar, mas você vai ter que fazer exercício com esse animal. É um animalzinho que vai ter que passear várias vezes por dia, você vai ter que levar ele num parque, em algum terreno, sair andar com ele na rua, levar ele na creche, qualquer coisa para ele gastar aquela energia. Por quê? Às vezes eu noto o pessoal falar assim, eu queria muito um cãozinho, eu queria muito adotar um cachorrinho, mas eu moro em apartamento e eu tenho dó dele ficar fechado naquele lugar. Aí o cara muda para uma casa, aí ele pega um cachorro, aí ele coloca num canil. Qualquer apartamento é maior do que um canil. E se tem uma coisa que o cão gosta, e se você tem um cão, você já deve ter percebido isso, você pode ir no lugar que for, tua casa pode ser do tamanho que for.
Geralmente teu cachorro tá onde? Do teu lado. Tá deitado no teu pé, tá por perto. Então ele gosta de estar perto do tutor e da família. Então essa coisa do tamanho, a gente tem que tomar cuidado, diferentes raças, diferentes especificações de exercício, mas é possível. É possível você criar ele num ambiente pequeno e não ter esse estresse associado. E já falando de estresse, os medicamentos manipulados, quando o animal está fazendo uso, o contato que o tutor tem ajuda a criar um vínculo. Muitas vezes o cachorrinho é um pouquinho mais bravo, ele é mais irritado. Esse cuidado, às vezes, com uma pasta, com um biscoitinho, ajuda a criar um vínculo também? Ajuda bastante, no tanto que animais que são crônicos, a gente ouve muito falar, né, dos tutores dos animais, que eles fornecem o biscoito, né, toda manhã. O animal vai lá e espera naquele local toda manhã para receber o biscoito. Então, se torna bem mais fácil e prático, né? Ainda mais para felinos, que eles são mais estressados, é mais difícil de acabar administrando a medicação. Então, a pastinha se torna algo bem mais prático, né? Então, você acaba passando na pastinha, você oferece, se ele não aceitar, você passa a pastinha na pata, então no bracinho dele, então se torna bem mais prático, né? Acaba virando um momento prazeroso pro animalzinho, porque como é gostoso, é manipulado, né? Então tá naquele saborzinho e tudo, ele espera quase como uma recompensa. E qualquer contato que o animal possa ter com o tutor acaba criando um vínculo, né? Então acaba sendo bem legal mesmo. E voltando então para falar sobre farmácia, sobre medicamentos, quais são os tipos de animais que vocês atendem? Então, nós temos uma demanda bem grande de cães, gatos, até hamster, passarinho. Então, até cavalos a gente consegue administrar ali o torrão de açúcar. Então, é uma demanda bem grande, né? Animais silvestres. Então, a gente consegue atender uma demanda bem grande de animais, né? Então, e adaptar cada medicação à sua espécie, né? De uma forma prática também. E esse mercado das farmácias de manipulação animal tem crescido nos últimos tempos, né? O mercado pet em si tem crescido muito. Então, acabou tendo uma demanda muito grande. E a manipulação em si, porque cada dia mais, como o doutor comentou, os animais estão mais próximos das pessoas, né? Então, ali no convívio, no contato, então, eles acabam se preocupando cada vez mais, né? Então, para trazer essa qualidade de vida dos animais, esse apego, né, que eles têm, que não é apenas um animal, é o amor, né, da vida de alguém. Então, cresceu bastante, a gente, pela facilidade das medicações e para aumentar a qualidade de vida dos animais, tem crescido bastante. E falando então sobre animais, os pet influencers agora na pandemia estouraram, né? E eles são vetores, assim dizendo, de difundir a saúde animal, né? A gente vê na internet que até mesmo a farmácia, né? A gente encontra vários vídeos sobre isso. E como isso influenciou no mercado veterinário? É legal porque você acaba tendo uma outra forma de divulgar o serviço médico veterinário ou medicações, formulações, né? E eu acho que qualquer forma de comunicação, qualquer forma que você consiga chegar melhor até as pessoas e levar mais tudo isso dessa proximidade que eles têm, esse crescimento do mercado pet e das farmácias de manipulação, estão envolvidas a isso. As pessoas sabem mais. O pessoal, aliás, até hoje é muito fácil você encontrar alguém que não sabe que a gente tem tantas especialidades dentro da medicina veterinária. Então, você vai lá e o cara fala, eu queria levar meu cachorro, tal, porque ele tá se coçando. A gente fala, não, vai que a gente vai marcar com a nossa dermatologista. Nossa, tem dermatologista para cão? Então, quanto mais a gente conseguir difundir informação, eu acho que isso é bom para todo mundo, né? Falando em questão dos medicamentos, né, para os cachorros, obviamente vai ter um gasto incluso em todos eles, né? Esse gasto, ele é muito grande, ele é muito excessivo, chega a ser comparado com uma criança, né? Porque quando a gente adota um animal, é uma vida ali também, e muita gente considera o próprio animal como um filho, né? E em vez de ter um humano, eles geram um pet e falam, meu filho, tudo mais, vai pra família. Esse gasto, ele é muito grande, chega a ser perto de uma criança também? Então, a manipulação se torna mais barato comparado, sabe? Então, o valor se torna mais acessível. Mas, claro, tem sprays,
pastinhas de hidratação de patinhas, de coxins, né, do nariz. Então, vai depender de cada tutor, do quanto ele vai se importar e se interessar nessa parte de trazer, né, uma qualidade de vida a mais para o animal. Mas nós temos, uma variedade muito grande, assim, desde perfume, hidratante, não apenas o shampoo, mas o condicionador, o creme hidratante. Então, nós temos uma variedade bem grande. Então, vai depender realmente do interesse do tutor. Mas, assim, nós conseguimos disponibilizar muitas variedades, né? Em questão do perfume, como você falou, tem uma questão interessante que uma vez me falaram que, dependendo do cachorro, né, se pode causar alguma alergia pro cachorro, né, alguns certos perfumes e outras coisas. E também, se você mudar o seu perfume, pode ser que seu cachorro não te reconheça, né? Falaram isso uma vez e eu fiquei com uma dúvida, isso é verdade? Uhum. Então, em relação ao perfume, se eles vão, né, perceber ou não, aí o doutor pode responder. Não, de jeito nenhum. Não, o cão ele tem todas as percepções sensoriais que a gente tem. Então não é só pelo cheiro, né? Ele pode estranhar o cheiro. Ele pode falar, nossa, Emily, está estranha hoje. Mas ele sabe que é Emily, né? Então não seria o caso. Tá? Da mesma forma que você chega em casa e eles se cheiram, né? Para ver, principalmente os cães e os gatos cheiram e saem de perto porque percebem que você estava com outro animal. Então, não que eles não irão te reconhecer, né? Mas, assim, eles vão sentir que tá algo diferente, mas tá tudo bem para eles. Mas, assim, as formulações dos perfumes em si são próprios para os animais. Então, não trazem malefícios nenhum. Da mesma forma que o hidratante, que a máscara de hidratação para os pelos. Então, assim, são formulações próprias que não trazem risco nenhum, são testadas, tem controle de qualidade muito rígido, desde da água que vai ser utilizada, das cápsulas, por exemplo, o peso da cápsula, o peso da quantidade mensalmente, então para trazer a qualidade certa, né? A dose correta para o animal. Voltando um pouco sobre o estresse do animal, né? Como você estava falando, hoje em dia, né, as casas vão ficando menores e tudo mais, mesmo faz pro cachorro. E antigamente, muitas pessoas deixavam presos os cachorros, né, não saíam com eles, deixavam eles acorrentados. E isso carecia, né, dos cachorros começarem a ficar mais raivosos por causa disso, né, como se fosse por causa do estresse. E alguns chegavam a morder as crianças, morder os próprios donos, né? E o que a gente pode fazer para o cachorro não ficar tão estressado, além de levar para passear e tudo mais? Na verdade, a questão de que antigamente os cães ficavam mais presos é porque antigamente a gente tinha essa coisa do cão de guarda. Aquele cão de grande porte, o pastor alemão, ele ficava trancado no canil, o cara soltava no quintal só à noite. E aí algum dos moradores da casa chegava um pouco mais tarde em casa e entrava bem quietinho pelo portão para não acordar a galera de casa e às vezes acontecia um acidente, né? Porém, você vê que você tem uma relação direta de como esse animal vive com esse resultado, né? Dificilmente se um cão que vive dentro de casa ou que tem acesso à casa o tempo todo e que está sempre próximo dos tutores, você vai ter um acidente desse jeito. Porém, cada cão tem sua personalidade, cada raça tem sua personalidade. Foi criada e desenvolvida, às vezes, para uma aptidão específica que pode facilitar ter um acidente ou não. O que a gente pode fazer? Sociabilizar. Você estar sempre com o teu cão. Mas eu queria que meu cachorro gostasse de outros cães. Então você tem que colocar o seu cachorro com outros cães desde pequeno. E aí quando a gente fala dessa parte mais comportamental e tudo, assim como quando você pega o cachorrinho, eu comentei, leva no veterinário, troca uma ideia. Se você tem uma preocupação com o comportamento do seu cão, entre em contato com o adestrador e troca uma ideia. Por quê? Eu tenho algumas coisas que são da saúde, mas eu tenho algumas coisas comportamentais. E aí um adestrador, às vezes, ele vai conseguir ou te ensinar o que você vai fazer durante o dia a dia para inibir um comportamento específico, ou simplesmente te ensinar o não pro teu cachorro, ou às vezes fazer uma aula de adestramento e tudo mais. Já faz alguns anos, depois que eu conheci alguns adestradores, né, a Michelle especificamente, que é adestradora dos meus cães, então todos os cães que eu tive, eu sempre coloquei para adestrar. Às vezes nem era coisa comportamental, mas treinamento anti-fuga, por exemplo, né? Ou para entender o não. Então, buscar um adestrador, eu acho que sempre é muito legal. O cão adestrado, com certeza, você consegue ter, o cão treinado, né? Você consegue ter um convívio muito melhor com ele do que, às vezes, esse cão que você vai ver uma vez por semana. Como que você vai esperar que ele responda da forma que você quer se você consegue dar uma atenção de 3 horas por semana para o seu cão, né? Ele não vai responder da forma que você quer porque ele nem sabe o que você quer. Então, esse convívio vai ajudar bastante também. E nisso se dá também de adestrar ele, né?
por exemplo, quando a gente vai abrir o portão e muitos cachorros saem correndo, né? A gente não consegue parar eles e tudo mais. Isso tudo é uma questão de adestramento também? Esse é o treinamento antifuga que a gente fala. Porque você tem cães que são bem... E aí você pode correlacionar com a raça, mas tem uma coisa de perfil também. Tem cães que se abrir o portão ele não vai sair. Ou tem aquele que se abrir o portão ele vai sair ali e cheirar um pouquinho o quintal, que eu também não recomendo. Eu sempre fico muito preocupado, a gente não sabe, é imprevisível, pode aparecer um outro cãozinho. O teu cão pode ser muito mansinho, muito bem educado, mas você não sabe qual outro cão tem na rua e que pode criar algum problema. Mas você tem esses. E você tem aquele que se abrir o portão, ele vai se mandar. E isso tem a ver com raça também. Por exemplo, o labrador, ele é um cão muito adestrável, ele é um cão muito inteligente, ele é um cão muito focado no tutor. Então ele não é que ele obedece, mas ele presta atenção. Então se ele escuta a voz do tutor falando vem, chamando, geralmente o labrador vai. Geralmente, porque eu tenho também personalidades. O husky siberiano, cara, o husky siberiano ele gosta de ser solto. Não é nem de estar solto, porque se um husky siberiano estiver dentro de um campo de futebol, ele vai ficar parado no portão para tentar sair do campo de futebol. Então esse é o cão que vai sair correndo nesse caso, né? É até aquela brincadeira que tem rolado na internet. O meu cão só mora comigo porque o portão, a porta tá fechada. Fechado, é bem isso. Tem alguns que são assim, porque eles gostam de explorar, eles querem ir atrás do cheiro, daí depende se ele é castrado ou não, se passou alguma fêmea por ali ou não, então você acaba tendo toda essa parte também. Ainda em questão do cheiro, né? Tem um grande boato, todo mundo que fala, que os cachorros conseguem farejar o nosso medo, certo? Que quando a gente tem medo, a gente começa a feder, entre aspas, né? Tudo mais. Eu tenho um pouco de medo de cachorro, né? Aconteceu algumas histórias comigo, e toda vez que eu olho pro cachorro, eu falo, não posso ter medo, não posso ter medo, senão ele vai me atacar. Por que os cachorros, entre aspas, atacam se a gente tem medo deles? Não é que eles atacam se você tem medo, porém, eles conseguem perceber alguns movimentos, algumas formas sutis que você está agindo e eles percebem que você está tenso. E isso é uma coisa bastante importante. Você tem alguns livros sobre treinamento, sobre comportamento animal, sabe? Que falam, você tem que se manter calmo e assertivo próximo deles, né? Então, a partir do momento que você está nervoso, você pode gerar um nervosismo para o seu cão. Isso não é nem falando só do teu medo ou do medo da pessoa, mas quando dois cães se encontram. Então, dois cães se encontram, mas um dos tutores está extremamente tenso. Essa tensão tem uma tendência a passar para o animal, porque ele percebe, ele conhece muito bem o tutor e ele fala, a gente está num momento tenso, alguma coisa ruim pode acontecer aqui. Ele talvez não ia acontecer, mas essa tensão pode levar a uma agressão, alguma briga entre esses dois cães. E é a mesma coisa. Você começa a ficar tenso, muda a forma como você olha, a forma como você se move, você fica preocupado, você pode fazer um movimento brusco, e isso leva o cão às vezes nem a te atacar, mas ir até você para tentar entender o que está acontecendo. Só que para a pessoa que tem medo, esse ir até você já sai correndo. E aí você pode ativar algum também histórico que esse cão tem de querer te perseguir, de querer até morder, né? Pode acontecer dependendo do animal. E esses são os casos, então, que falam em animais de porte maior, por exemplo, pitbull, né? Que é questão de criação, né, também, e comportamento. Esses casos podem ser relacionados também? Emily, eu acho que não existe cachorro mais manso nesse planeta do que o pitbull. Eu amo atender pitbull, porque eles são dóceis, eles são amorosos, eles são muito fortes. Então eu não... É muito difícil eu precisar de uma contenção ou de colocar uma focinheira, alguma coisa assim, quando eu tô tendo um pitbull. Porque o que pior pode acontecer é ele me sujar. É ele pular em mim, ele querer me lamber e brincar e tudo mais. Um pincher não. Um pincher tem bastante cuidado. Então não é relacionado ao porte. Porém, a gente tem que ser justo com as raças, porque a gente tem muito boato. Tem muito boato. A gente já tinha antes com a internet, agora a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que a gente tem. Eu tive uma vez uma prima minha, ela estava no 3º ano do ensino médio e ela veio tirar dúvida comigo, né? Porque eu era o primo veterinário dela, porque a professora comentou que o pitbull ele era extremamente agressivo, porque ele foi criado em laboratório e a cabeça dele expande e fica doendo o cérebro. Exatamente, o professor falou a mesma coisa pra mim. Isso é um absurdo tão grande, porque em primeiro lugar, ele não foi criado em laboratório, tá? Ele não foi criado em laboratório. O que talvez essa professora estava querendo se referir é o fato de que houve uma seleção genética para gerar o pitbull. Porém, houve uma seleção genética para todas as raças, como nós conhecemos hoje. Todas as raças vieram do lobo, né? Então, foi tendo seleção.
tinha um cachorrinho menorzinho, que cruzou o cachorrinho menorzinho, pra gente ter o cachorrinho menorzinho, o de colo. E aí tinha o cara que precisava do cachorro para cuidar das ovelhas, que era para espantar animais um pouquinho maiores. Então eu preciso que seja um cão grande, imponente e forte para estar ali. Mas também não pode ser um cão que vai querer atacar minhas ovelhas. Então o cara ia selecionando. Então houve uma seleção genética, quando a gente está falando do Pitbull, e o Pitbull, infelizmente, ele é uma raça que foi selecionada para rinha, né, para brigas, então foi selecionado um animal que fosse forte, que tivesse uma mordida potente, que conseguisse fazer uma cicatrização mais rápida, mas também que não gostasse de outros cães. E é aí que você pode ter um problema. Veja, isso faz tempo, você já tem várias linhas genéticas, você tem Pitbull que, cara, ele não é capaz de machucar um gatinho, um bebezinho, nada do tipo. Mas esse histórico que a gente teve, que foi mais ali nos anos 2000, toda década a gente tem algum cachorro que é culpado de alguma coisa, tá? Então nos anos 80 até o começo dos anos 90 a gente tinha o Doberman e tinha a mesma história da cabeça pequena apertando o cérebro, tá? Aí a gente teve o Rottweiler, eu acho que foi depois ali nos anos 90, mais pra frente, nos anos 2000 foi o Pitbull, e isso vai acontecendo, tá? Mas o que acontece? Se você seleciona o cão, né? O ser humano selecionou o cão para que ele não goste de outros cães. E daí a gente se surpreende porque ele atacou uma criança. Criança pequenininha, né? Criança se movimenta no chão ali, às vezes ele pode fazer essa confusão. Então, tanto que na época que a gente tinha muito relato de ataque de pitbull e tudo mais, muitos eram relacionados a crianças, mas era por causa disso, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a raça que você escolhe e com a forma como você cria ela. O pitbull não é agressivo, nossa, cara, nem um pouco, mas ele é poderoso. Então, se você tem 2 cães, você tem 2 poodles em casa, pode acontecer esses 2 poodles brigarem. E talvez o máximo que vai acontecer é eles ficarem meio babados, né? Porque ele não tem uma potência da mordida, isso não é o que a raça foi selecionada para fazer. E é normal deles brigarem, às vezes, só para se entenderem alguma coisa da hierarquia de casa ali. Eu domino, eu que deito aqui, eu que fico ali, eu que fico perto dela. Esse tipo de coisa pode acontecer. E entre 2 poodles, esse entendimento é fácil. Mas e se eu tenho 2 cães em casa e um é pitbull e outro é poodle? Esse mesmo entendimento que é normal entre os cães pode acabar numa tragédia, porque o pitbull é muito poderoso. E aí a gente está falando do pitbull, mas a gente poderia falar de qualquer outra raça. Pode falar do dog alemão, você pode falar do pastor alemão, do Rottweiler, do Doberman, qualquer um deles. Óbvio que qualquer cão grande num embate com um cão pequeno pode gerar ali um problema gigante. A gente às vezes atende cães pequenos que foram mordidos por Golden Retriever. Cara, o Golden Retriever é conhecido como uma raça extremamente dócil. É muito fofo. Mas é um cão eles gigante. estavam dando aquela resolvida. Ele é um cão grande. E aí uma mordida dele pode não ter a potência do pitbull, ele não vai fazer, fazer o estrago que ia fazer, mas no lugar errado, essa mordida pode fraturar uma vértebra, pode deixar um cão paraplégico, pode causar uma fratura, pode causar a protrusão do olho, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente vê muito acidente, a gente atende muito acidente no hospital, sábado à tarde, no domingo. Eu costumo falar por quê? É porque a hora que tá todo mundo no churrasco, e daí eles falam assim, viu, vamos colocar o Bob com o Rex e ver o que dá? A gente fica perto. Ai, que triste. Não dá tempo. E aí é quando você tem esses acidentes acontecendo. Também é um exemplo, né, de dar comida em locais separados também, né? Na minha casa acontece isso, eu tenho 2 pequenininhos, e eles saem no soco, se deixar. E é visto. Você coloca a comida um próximo do outro, para de comer rapidinho, vai lá atacar o outro. É visto que isso sempre Só que acontece. você tem cães que às vezes 2 comem no mesmo pote e ninguém reclama. Exatamente. Então eu repito, não é sobre a raça, é sobre a personalidade e a criação desse animal. Então a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado, né? É interessante você trazer isso para a gente poder colocar o que é a realidade, para também tirar esses mitos que a gente vê na internet, que talvez algum dia a gente viu na televisão ou em alguma coisa mais sensacionalista, né? E falando de raças de cachorro, hoje a gente está em 2022, a gente vê que na internet tem muito status. Porque eu tenho um cachorro, eu tenho um Lulu, eu tenho um pequinês. Essa seleção que a gente tem feito, por muitas vezes estética, tem causado uma dificuldade em tratamentos, porque a gente sabe que muitas vezes eles vêm de canis, que não são autorizados, ou fala assim, meu vizinho teve filhotinho do cachorro, você não quer um? Aí tem um animalzinho e o custo de manter um animalzinho é elevado, né? Isso tem afetado? Na verdade, assim, eu não tenho essa percepção de ter tanto cão de raça. Hoje em dia, no hospital, se a gente pegar proporcionalmente,
Então, a cada 10 cães ou gatos que eu vou atender, 6 ou 7 deles vão ser SRD. Já atende muito SRD, tá? Isso é ótimo, isso é bom, porque às vezes esse SRD ele era um que ia acabar na rua ou que estava num abrigo e que ele foi adotado. Porém, a gente não precisa ter nada contra o cão de raça. Às vezes o cão de raça, ele é mais previsível, vamos dizer assim. Por quê? Porque teve toda uma seleção para aquela raça ser mansinha, quietinha, poder ser criada no apartamento, então tá tudo bem. Porém, a gente tem que cuidar de onde a gente compra esse cão. Né? Criadores sérios, criadores que estão legalizados, então o cara tem alvará, ele tem licença, ele realmente tem como uma empresa, ele paga imposto daquilo ali e não fundo de quintal. Porque fundo de quintal, aí você acaba tendo, às vezes, não tem uma seleção direito, tem uma cruza do filho com a mãe, tem, né, consanguinidade que a gente fala. E sim, as raças, cada raça tem sua predisposição a doenças específicas. Então você pega displasia coxofemoral, que é quando eu não tenho o encontro correto da articulação coxofemoral com a cabeça do fêmur. Isso costuma acontecer mais em cães de grande porte e a gente tem algumas raças muito específicas que a gente sabe disso. O boiadeiro bernês, o labrador, o golden retriever, o pastor alemão. São raças que canis sérios hoje em dia, inclusive, fornecem laudos de que os pais e avós, e às vezes bisavós, não têm displasia. Também porque tem um componente hereditário nessa doença. Então, dependendo da raça, a gente acaba tendo que se preocupar com algumas doenças mais do que outras. Uhum. E falando em pets no geral, também com a internet a gente vê que cresceu aí animais exóticos. Animais exóticos já fala, né? Silvestres, diferentes do normal. Esses animais têm uma dificuldade maior de encontrar um veterinário? Tem, com certeza. A gente tem... É porque a gente também tem um mercado menor nesses animais, né? São animais que às vezes não tem tanto contato com o tutor, então que não faz sentido, ou que não pode, literalmente, né? Você comprar uma roupinha, uma coisa assim, né? Tem menos desses animais, então se eu for falar para você quantas... a gente atingiu no hospital, no nosso hospital principal, a gente atingiu 15 mil vidas cuidadas esses dias atrás. Dessas 15 mil, quantas foram cobras? 3, talvez? Então, é muito mais difícil que eu tenha um profissional especializado nessa área no hospital todos os dias, porque não faria sentido eu ter ele por 6 anos para atender 3 animais. Então, isso torna um pouquinho mais difícil. Felizmente, hoje em dia, aqui em Cascavel, a gente tem profissionais que atuam nessa área de forma volante. Né? Então, eu posso ligar para esse profissional e ela vai até lá no hospital e ela dá esse suporte pra gente. Claro que todo médico veterinário tem a capacidade de identificar, de fazer um primeiro socorro, coisas assim, mas são animais que têm uma especificidade muito grande de tratamento, sabe? Então, quanto mais você conseguir um veterinário especialista nisso, com certeza melhor. E você, Milene, você falou que vocês também trabalham com esses tipos de animais, né? Quais são os medicamentos mais indicados para esses animaizinhos? Então, vai depender de cada animal. Por exemplo, coelhos, eles têm uma necessidade de tomar pré-probióticos. Então, vai depender de cada animal, né? Certo? E dessa forma, a gente consegue adaptar a medicação que eles vão aceitar no sabor que eles mais gostam. Então, tem uns que vão gostar mais de fruta, outros mais de carne. Então, a gente consegue colocar essa medicação correta para o animal, né? E se torna até mais fácil para administrar, por exemplo, para um coelho, né? Na pastinha, que ele vai aceitar de uma forma mais fácil. Uma coisa que eu noto bastante dessa parte de quais medicamentos a gente vai utilizar para animais exóticos e tudo mais, é principalmente na parte de nutrição. A gente atende muito paciente dessa linha, né, vamos dizer, dos exóticos, e o problema dele é relacionado à nutrição. Porque é o papagaio que come semente de girassol. Semente de girassol não é boa para o papagaio. Talvez numa certa proporção, tudo bem, mas tem gente que dá só semente de girassol e pão molhado no café com leite. Né? Porque ele gosta, porque sempre foi assim e tudo mais. E geralmente esses são animais que vão chegar no hospital e que ele tem problema nutricional. Organizou a nutrição dele, vai acontecer a mesma coisa. Isso também vai acontecer com o coelho, porque você tem algumas verduras que são mais específicas para ele. Então a gente vê muito necessidade de suplementação, às vezes, né? Ou de qualquer controle com nutracêutico mesmo. Ou até mesmo da falta de informação dos tutores. A maioria não é que eles estão fornecendo porque eles querem porque fornecer eles querem. errado, É porque eles não sabem que aquela semente de girassol não pode ser dado para um papagaio.
Então, até às vezes é uma falta de informação deles mesmos. Por isso que é interessante você entrar em contato com o seu médico veterinário, né, de confiança. Ou, às vezes, se você não tem contato, eu não sei quem eu possa chamar. Leva em algum lugar e eles acabam chamando, né, esses veterinários volantes. Falando sobre também animais exóticos, né, voltando um pouco, muitas pessoas, como ele falou, né, tem cobras, tem lagartos, e algumas pessoas acabam também tendo aranhas, né, é um pouco difícil tendo, como a aranha Golias, né, e outros tipos. Se eu tenho um desses animais, né, ele acaba passando mal, eu vejo que ele não tá bem, eu vejo que ele tá diferente do habitual, eu levo para um médico, o veterinário, perdão, o veterinário, ele vai saber como cuidar certo daquela aranha, daquele lagarto, tudo certinho? Olha, o médico veterinário ele não tem, dentro da grade horária do curso de medicina veterinária, especificamente esse tipo de animal. Né? Então você tem uma dificuldade muito grande de encontrar alguém para tá atendendo. Particularmente, eu talvez procuraria muito mais conversar com um biólogo que fosse mais especializado nesses animais, no caso aracnídeos, né? Do que um médico veterinário. E o mercado pet vai continuar crescendo, as pessoas estão buscando mais o veterinário, né? Sim, a proximidade. De novo, a proximidade que a gente falou. Então, você tem várias questões. O animal está mais próximo da família, do tutor. As famílias estão menores, né? Então, a síndrome do ninho vazio, que o pessoal fala, a pessoa não tem mais 3, 4, 5 filhos, tem 1, talvez 2. E aí, quando a pessoa que antes, com 55, 60 anos, há muito tempo atrás, 55, 60 anos, a pessoa era idosa. Hoje em dia, eu jogo bola com um senhor de 70 anos e ele corre muito mais do que eu, sabe? Ele tá muito bem. Aí, esse cara, talvez o filho dele já saiu, já tá fazendo faculdade e a casa tá lá. Só ele e a esposa dele. Quem que vai meio que tomar esse lugar como a criança da casa? O cão. E aí eu tenho um cuidado muito maior, uma disposição muito maior a prestar esses serviços. E com isso, uma coisa leva a outra. O mercado veterinário também pode se especializar mais, ter equipamentos melhores, né? Há uns 15 anos atrás, por exemplo, se você ia fazer um exame de sangue de um cão aqui em Cascavel, você tinha que coletar esse exame de sangue, você tinha que mandar para um laboratório humano e às vezes demorava dias para você ter esse resultado. Hoje, você consegue ter o resultado de um exame de sangue em 7 minutos, sabe? Às vezes mais rápido do que na medicina humana. Raio-X, há um tempo atrás você não tinha aqui, não tinha na região, às vezes o cara tinha que conversar com alguém e levar no outro lugar, não sei o quê. Raio-X digital a gente tem agora que revela assim, super rápido. Ultrassom no nosso hospital. Só no nosso hospital hoje, agora, lá dentro, tem 4 aparelhos de ultrassom. Porque tem um que fica só em tal ambiente, outro que fica no andar de baixo, outro que fica no andar de cima. Então você também tem um acesso maior à medicina e aos meios diagnósticos. Você encontra melhor as doenças e aí a gente consegue deixar eles viverem mais e estarem mais perto da família, né? Então, a gente fica muito feliz de saber, de conhecer mais sobre saúde animal, né? Que não é uma coisa que a gente conversa todos os dias. É realmente quem tem cães, né? Busca saber. Por exemplo, a farmácia, né? É uma novidade aqui em Cascavel. Faz pouco tempo que você ouve se falar. Você vai num veterinário e fala assim, vamos manipular um remedinho pro seu bichinho. Então, a gente agradece a presença de vocês. Obrigada, Milena. Obrigado, doutor. E a gente se despede de vocês. Agradeço a presença do Alisson aqui comigo também. E a gente se despede do Nova Pauta e nos vemos no próximo programa. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente.